na banca. Muito boa tarde, colegas e professores, senhoras e senhores. Meu nome é Rafael Jovem Miúdo, estudante do curso de Análise Clínica e Saúde Pública. É com uma grande satisfação que venho aqui apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Tipos de doação de sangue mais ocorrida no Instituto Nacional de Sangue do segundo semestre de 2025. Neste trabalho, irei abordar o tipo de doação de sangue, mais ou menos do Instituto Nacional de Sangue, buscando observar aquilo que foram as mais predominantes e também aquele que foi o perfil dos doadores. A doação de sangue é uma prática essencial para salvar milhões de vidas em situações críticas, como em pacientes anêmicos, com anemias graves, em acidentes, em cirurgias e em pacientes oncológicos. A Organização Mundial da Saúde recomenda que de 1 a 3% da população deve ser doadora voluntária. Mas em Angola, menos de 1% da população é doadora voluntária. E 80% daquilo que são as transfusões em hospitais dependem das doações de família. Diante dessa questão, formulou-se a seguinte pergunta: quais são os tipos de doação que ocorrem no Instituto Nacional de Sangue, sendo o órgão responsável e regulador do sangue? Nesse estudo, houve 3 hipóteses. A primeira hipótese é: os doadores voluntários são os que apresentam maior doação no Instituto Nacional de Sangue no tempo desse percurso. A segunda hipótese é: o sangue total é o tipo de doação mais feita. E a terceira hipótese: os homens doam mais em relação às mulheres. Temos de fazer como o seguinte: eu tive interesse de falar sobre esse tema no percurso da minha caminhada na disciplina de hemoterapia, falou-se muito sobre isso, então cativou-me a fazer isso, falar sobre o tema. Quanto ao Instituto Nacional de Sangue, irá contribuir para que haja mais engajamento e para que se impulsione mais a doação voluntária para abastecer os estoques das instituições. Quanto ao nosso Instituto Superior Politécnico de Bita, esse trabalho vai ajudar naquilo que serão os estudantes da análise clínica vindouro e poderão procurar também pesquisar sobre o tema. Tivemos objetivos. Nesse tema, temos o objetivo que é caracterizar os tipos de doação mais realizadas no percurso do segundo semestre de 2025. Tivemos 3 objetivos específicos, que é caracterizar a amostra sociodemográfica, que é diante de 3 variáveis, que são a idade, o gênero e a proveniência. E também temos outro que é determinar a frequência dos tipos de doador, se é doador voluntário, doador de reposição ou doador autônomo. E também temos outro que é a doação, por a mais predominante, se é o sangue total ou a fênix. O que é um doador? Estamos aqui a falar de doador. O que é um doador? O doador é aquele que doa algo sem nada em troca. Mas então, o que é um doador de sangue? Um doador de sangue é aquele que doa sangue sem nada em troca. Já ouvimos falar que alguém foi ao hospital e teve que pagar sangue, mas não, o sangue deve doar-se gratuitamente. O que é uma dádiva de sangue? A dádiva de sangue é quando um indivíduo abdica a tirar o seu sangue para doar uma hemoterapia, sem prejudicar a sua saúde e nem prejudicar a saúde de quem o recebe. Então, como estamos a falar de doador, existem 3 tipos de doadores, que são o doador voluntário, o doador de reposição e o doador autônomo. O doador voluntário é aquele que, com a sua solidariedade, sai da sua casa, vai a um centro e faz uma doação. Já o doador de reposição é aquele doador que, movido por um familiar, um amigo, sai e faz uma doação de sangue no hospital. E temos o doador autônomo. O doador autônomo é aquele que doa sangue para si mesmo. Não se fala muito em Angola, mas isso existe em outros pontos.
Se alguém quiser uma cirurgia e quiser não saber sangue do outro, e eu mais seguro, doa sangue, fica no estoque e posteriormente vai poder fazer o sangue. Este falamos do tipo de doador. E temos agora os tipos de doação. Temos a doação de sangue total e a doação por aférese. A doação de sangue total é quando o indivíduo, é o mais comum, é quando o indivíduo vai doar o sangue completo. E esse sangue também, por outra, vai beneficiar 4 pessoas, dependendo da situação que o paciente se encontrar. E também temos a doação por aférese. A doação por aférese é aquela em que o doador doa especificamente um tipo de componente. Com a ajuda de um aparelho, o doador vai, no momento da prestação do sangue, se precisar só de plaquetas, vamos tirar plaquetas, e nós chamamos disso de plaquetaférese. E quando é apenas o plasma, nós chamamos de plasmaférese. Então, esse é um tipo de doação que não são todos os hospitais que fazem, devido ao custo daquilo que são os aparelhos, a manutenção, mas é também um tipo de doação que o Instituto Nacional de Sangue faz. Quanto à metodologia, né, de estudo, tivemos uma metodologia bibliográfica, observacional, descritiva e restritiva. Nesse estudo tivemos um leque de 100 doadores, ditados no percurso do segundo semestre de 2026. Quanto à interpretação e análise dos dados, como já disse muito bem, temos 3 variáveis que são o gênero, a idade e a proveniência. Quanto à distribuição da tabela quanto ao gênero, constatou-se que os homens doam mais sangue em relação às mulheres por vários fatores, como gravidez, não é? Como gravidez, o tempo de separação, as mulheres têm que doar menos tempo, em relação ao homem tem que doar menos tempo. Para o homem vai de 3 a 3 meses, para a mulher são 4 meses, então por isso que aparece que as mulheres doam mais sangue em relação aos homens. Quanto à faixa etária, observou-se que a juventude doa mais sangue em relação aos mais adultos. Aqui constatamos que dos 19 a 29 anos foram os que mais doaram sangue. Os que mais doaram sangue foram dos 50 aos 55 anos, que correspondeu a 9%, e dos 18 a 29 anos correspondeu a 40%. Quanto à distribuição e proveniência dos doadores, nesse caso, dito daquilo que são as variáveis, apresentou-se que o município de Cacoaco foi o município pelo qual fez mais doações de sangue. E o município do Cazenga doou menos, com uma porcentagem de 1%. Quanto à distribuição, demonstra quanto tipo de doador. Já disse muito bem que temos 3 tipos de doador. Nós constatamos que no Instituto Nacional de Sangue houve mais doação voluntária em relação à doação de reposição. Alguém pode se perguntar por que houve mais doações voluntárias em relação a doador de reposição, se a valorização mundial, se eu acabei de dizer que Angola menos de 1% da doação faz sangue. Houve mais doadores voluntários porque o Instituto Nacional de Sangue não traz fundo. O Instituto Nacional de Sangue não traz fundo, e por isso que houve mais doações voluntárias em relação a doações de reposição, conforme acontece em outros hospitais. E, infelizmente, não houve nenhum doador autólogo. Como disse muito bem, o doador autólogo é aquele que doa sangue para si mesmo, para posteriormente fazer a sua cirurgia. Então, não houve nenhuma doação de autólogo. Quanto à distribuição, tipo de doação, 90% das doações foram por sangue total e 2% foram por aférese. Por que essa disparidade de 90%? Já disse muito bem, a doação por aférese é uma doação que arca custos, aparelhos, e também uma doação que faz mais tempo. Então, as pessoas dificilmente vão para doar esse tipo de processo de aférese. Demora mais tempo, pode durar 1 hora ou mais, devido ao processo de retirada de só um único componente. Então, tivemos apenas 2 doações por aférese. Nesse trabalho, pretendeu-se conhecer os tipos de doação mais apoio da instituição de sangue no percurso do segundo semestre de 2025, e podemos constatar que 98% das doações foram por doações por aférese, e que o município de Cacoaco foi o município que mais fez doações, e também que a doação por aférese foi a doação que menos
teve prevalência devido aos custos e que os jovens da faixa etária dos 18 aos 39 anos foram o que mais doam sangue. Então, tendo em conta que o trabalho feito das investigações que investigamos, vimos que há mesmo uma falha naquilo que são as doações de sangue, nós doamos pouco. Então, nós sugerimos que se reforce campanhas para doações de sangue. Não só em países hospitalares, mas também em instituições como escola, igreja, bairros, para podermos doar sangue. Apesar de muita gente não doar sangue por alguns mitos, chegar lá, vai descobrir doença X, não adianta, então é necessário que se faça isso. E o Instituto Nacional de Saúde precisa também ter parceria, como acabei de dizer, porque tem parceria com a nossa instituição, ele já tem, mas tem poucos, parceria com a nossa instituição, parceria com alguns bancos, com algumas empresas, e isso vai ajudar muito mais a manter aquilo que são os estudos hospitalares, para ajudar as pessoas que se encontram, né, em momentos críticos e para salvaguardar a vida das pessoas. Muito obrigado.